Olá, bom dia, graça e paz. Deus é muito bom, o diabo não presta. Nós mais uma vez queremos comunicar e participar, né, de algo da parte de Deus com todos aqueles que forem ver esse vídeo, ouvir essa mensagem. Oramos em nome de Jesus para que o seu coração esteja receptível para aceitar e receber aquilo que provém de Deus. Tão somente aquilo que vem da inspiração divina, que vem da direção do Espírito. Bem, então Deus abençoe ricamente. Sou grato ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos permite viver. E se Deus nos permitiu viver mais esse dia, é porque Ele acredita em nós e nós podemos orar e pedir a Deus para nos ajudar a fazer a coisa certa, né? Em cada amanhecer, cada dia que Ele nos permite viver novamente. Amém? Então, Deus é muito bom, né? E a gente quer participar, comunicar e compartilhar de uma palavra, né, que a gente extrai dentro da Bíblia. A gente é guiado e direcionado pelo Espírito. Pode existir alguém que possa não concordar, porque existe uma ideia, uma concepção já firmado, sabe, irmão, mas não tem que existir ideias firmes, ou seja, mas tem que existir uma receptividade para aceitar e acolher aquilo que vem de Deus. Amém? Deus é bom. Então a gente vai começar Provérbios capítulo 18, versículo 1. E o título dessa mensagem a gente já quer adiantar, que é: não se isole de Deus. Não se isole de Deus. Esse é o título dessa mensagem, que não é ideia humana, é coisa de Deus. Amém? Então, Provérbios 18, ele inicia sobre isso, sobre o isolamento. Isolamento literalmente quer dizer se afastar. A gente jamais deve se afastar de Deus, da palavra, bem, porque absolutamente tudo em nossa vida, querido, tem que ser comunicado e participado com o nosso Deus. Então, a gente se isolar de Deus, a gente não participa nada da nossa vida com Ele. A gente não comunica nada da nossa vida com Ele. Muitas vezes a pessoa ela está enfrentando uma situação e que muitas vezes na sua ideia, na sua concepção, ou seja, é um engano que vem do mal, que aquilo é normal, aquilo é assim mesmo, é desse jeito mesmo. E não é, querido. Por mais que a pessoa esteja firmada nessa ideia, nessa concepção, você tem que cair na real de que não é normal. Não devemos e nem podemos dar normalidade aonde não existe normalidade, né? Mas precisamos participar e comunicar a Deus qualquer coisa que seja na nossa vida, querido. Amém? Então isso, querido, é viver uma vida de conexão com Deus. Isso é manter uma relação com o Senhor. Então, não se isole dele, não se isole do Senhor.
não viva desconectado de Deus. E hoje em dia é um assunto assim meio que delicado, mas hoje em dia, queridos, o que existe de irmãos em Cristo, que hoje em dia não se reúne mais no ponto de pregação, nas quatro paredes, na placa onde fazia parte, sabe? Mas continua sendo igreja do Senhor. Existe uma falta de ética cristã, onde pessoas, sabe, elas falam dos seus irmãos, elas denigrem a imagem dos seus irmãos. Quando você abre sua boca e anda divulgando, chamando, tratando as pessoas de desigrejado, de desviado, você está denigrindo a imagem das pessoas, sabe? E eu te pergunto uma coisa: isso é de Deus, querido? Então, isso é sinal de alguém que não está conectado com o Senhor. Isso é sinal de alguém, querido, que está isolado de Deus. Muitas vezes se encontra dentro do ponto de pregação, naquela unidade, naquela euforia, mas a vida está desconectada de Deus. Mas a vida está isolada de Deus, porque o único foco e objetivo é homens, infelizmente. Mas eu oro pelos meus irmãos, porque existe uma tremenda parte da igreja do Senhor que nos dias atuais não querem mais estar dentro de quatro paredes, embora não é proibido, mas a gente tem que estar em um ambiente saudável, onde se prega o Evangelho, onde o Evangelho é ensinado. Mas, infelizmente, hoje, isso é raro em quatro paredes, porque homens são comandados por homens e homens querem comandar outros. Líderes são comandados por lideranças maiores e querem comandar liderados. Infelizmente. Então, ele diz assim, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Quem se isola? E se isolar simplesmente é se afastar. Se afastar. Na verdade, queridos, deixa eu dizer a real para você. É necessário, muitas vezes. Existem lugares que não nos cabem mais. Existem ambientes que não é para a gente estar mais. Existem pessoas que a gente deve se afastar, se isolar dessas pessoas, mas nunca se isolar de Deus. Então, eu já ouvi muito pessoas pegar esse versículo aqui e aplicar diretamente para pessoas, dizer que a pessoa, como não vai nos cultos, está isolada, então está buscando seus próprios interesses. Ou seja, isso não tem nada a ver com pessoas. O isolamento, ele está ligado e associado diretamente ao Senhor. Ao Senhor, a Deus. Tem uma versão aqui que ela diz assim: a pessoa egoísta luta diretamente contra Deus. Isso é Provérbios 18. Então, a rebeldia é contra o próprio Deus, querido. É eu me isolar de Deus, é eu não querer participar da minha vida com Deus, é eu não querer comunicar coisas da minha vida e participar a Deus e querer viver do meu jeito. Isso é eu me isolar de Deus.
e não de pessoas. Na verdade, se a gente, daqui a pouco a gente vai ver lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, querido, ele instruindo a pessoa se isolar de pessoas, e pessoas que se dizem irmãos. Porque onde há um fofoqueiro, um linguarudo, querido, se isole dessas pessoas. Pessoas que demonstram uma falsa santidade, um falso cristianismo, na tua frente está com o maior sorriso, quando você dá as costas, querido, e ele detona você. Se afaste, se isole dessas pessoas. É a Bíblia quem manda. Abraão se afastou de Ló. Abraão se afastou de Ló. Depois que Abraão se aparta de Ló, aí vem uma mensagem de Deus para a vida de Abraão. E vem promessas de Deus para a vida de Abraão. Isso quer dizer que existem pessoas que, enquanto você insistir, carregar com você na sua companhia, existem lugares que você não deve mais insistir, querer entrar, onde você não é mais desejado, você não é mais querido, você não é mais bem-vindo. Então precisa se isolar de pessoas assim e de lugares assim, querido. E nunca de Deus. Às vezes, para os irmãos que se encontram, que não se encontram mais se reunindo nas quatro paredes, se reúna na sua casa. Se reúna na sua casa, querido. Amém? Mas não se isole de Deus. Não abandone a sua fé. Siga em frente. Insista, se firme na palavra. Medite na palavra. Estude a palavra. Deixa eu dizer uma coisa. Enquanto os crentes não decidirem estudar a palavra por conta própria, vão sempre ser presas fáceis. Vão sempre comer aquilo que as pessoas derem para comer. Então vão estar naquela condição de Jó. Eu te conhecia de ouvir falar. Quando Jó chega, quando ele tem uma experiência com Deus, ele diz: eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Ele decidiu não acreditar mais do que muitos dos seus amigos falavam para ele. Então tem cuidado com o que você ouve e quem você está ouvindo. Não importa se o cara tinha título, não importa se o cara fala bem, não importa se o cara se traja bem, porque é assim que começa o engano. Mas fique atento. Fique esperto, irmão. Fique esperto. Sua vida com Deus é não reconhecer a real presença do Senhor habitando em você. Isolamento não tem nada a ver com gente, querido. Então, quando eu estou isolado de Deus, meu irmão, eu não estou reconhecendo a real presença dele na minha vida, a unção na minha vida, e a unção é o próprio Espírito habitando em mim. A Bíblia diz que essa unção é verdadeira, que essa unção permanece, que essa unção não é falsa. A unção que vem de Deus, ela permanece, não importa se a pessoa está lá nas quatro paredes ou não. A unção que Deus deu, que Deus depositou, a Bíblia diz que ela é permanente, que ela permanece. Então devemos, querido, não se deixar ser levado tanto por palavras humanas, para palavras que vêm diretamente da concepção humana, pessoas que procuram se apoiar no próprio entendimento. Não importa quem seja. Novamente eu repito, não importa quem seja. Então, ela luta diretamente contra Deus quando procura fazer a sua própria vontade e acaba se tornando solitária, porque ela mesma se isola de Deus.
Eu posso ter milhões de pessoas em minha volta. Se eu não tiver Deus, eu não tenho ninguém. Então o isolamento, ele está ligado diretamente ao Senhor. Não se isole de Deus. Não se isole do Senhor. Amém? Porque tem gente que eu preciso me afastar mesmo. É gente falsa, fofoqueira, mentirosa, hipócrita. Eu quero ler um texto com você. Bota aqui. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 51. Ele tem uma lição magnífica para a gente. 9:51. Ele diz o seguinte: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Então, uma forte direção ele teve de fazer isso. A Bíblia diz assim, que estava se aproximando o tempo dele ir para o Pai. Então, querido, está se aproximando o momento de algo extremamente importante acontecer na vida do Senhor. E isso muitas vezes Deus tem muitas coisas para participar, para manifestar na vida de pessoas. Mas por conta que pessoas decidem não se isolar de lugares e de pessoas, mas se isolam de Deus. E aí, querido, simplesmente vai viver debaixo de uma direção humana. Eu não estou falando, querido, que a gente não deve honrar, respeitar nossos irmãos, honrar, respeitar assim, a unção de Deus na vida de cada um. Claro que devemos e a gente pode fazer isso. Mas você tem que zelar pela sua própria vida. E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, para preparar a pousada. Mas o povo dali não o recebeu, porque notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ou seja, os samaritanos não quiseram receber. Então o que é que os discípulos fazem? Senhor, eles não querem receber a gente. O Senhor quer que a gente ore para que desça fogo do céu e consuma todos. Então Jesus corrige eles imediatamente. Não é porque as pessoas te rejeitam que você vai também rejeitá-las. E Jesus diz: não sabeis vós de que espírito sois? O Filho do Homem não veio matar os homens, mas veio salvar. Então Jesus, como sempre, exercendo o amor. Jesus não ficou ali insistindo, para entrar em um ambiente que ele não era bem-vindo mais, que não queriam receber ele. Jesus não ficou, querido, ali, assim, forçando uma entrada em um lugar, em um ambiente, estar perto de pessoas que não queriam mais ele. E isso é uma lição para nós, querido. Quando a gente entende, percebe pelo Espírito que a gente não é mais bem-vindo naquele lugar, não é mais bem-vindo naquele ambiente, não é mais bem-vindo perto de pessoas, porque eles acham muitas vezes que você é uma má influência. Você não deve nem pode forçar a entrada em um ambiente onde você não é bem-vindo, não é recebido. Amém? E a Bíblia diz aqui, no versículo 56, ele diz, e foram para outro povoado. Siga sua vida, siga sua caminhada, siga seu caminho.
não te recebem, se não te querem mais, siga seu caminho. Isso é para minha vida, isso é para a sua. Eu não posso forçar a entrada em um ambiente, em um lugar, em uma casa, no meio de um povo que não me querem, que me rejeitam, que não me recebem mais. Não posso e nem devo forçar a entrada em um lugar como esse. Amém? Isso a gente aprende claramente com o Senhor, com a forma como o Senhor andou, né, aqui. Né? E Jesus não ficou apelando, né, ou forçando uma entrada em um ambiente onde ele não era mais bem-vindo. Voltando lá para Provérbios. Provérbios 18. O versículo 2 ele diz: o homem que não tem bom senso não quer saber das realidades da vida, quer apenas viver na base de suas emoções. Então não seja guiado e conduzido pelas emoções. Não fique tristinho porque você sabe, você entende. Não precisa ninguém te dizer, você sabe que você não é mais bem-vindo. Então não permita suas emoções conduzir você. Não se baseie nas suas emoções. Amém? Então siga em frente, querido. Siga em frente. A direção que Deus te deu, a gente precisa simplesmente entender, compreender as direções dadas pelo Senhor, dadas por Deus. Amém? Rapidamente eu quero ler 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5. Coríntios, capítulo 5, versículo 9, que nos mostra que verdades que a gente precisa observar. Deixa eu ver isso aqui. 1 Coríntios 5, 9, ele diz: já lhes disse por carta, o apóstolo Paulo falando, que vocês não devem associar-se com pessoas imorais, pessoas ruins mesmo. É gente ruim. É pessoas que se diz ser crente, cristão. São imoral, são ruins, são linguarudos, são fofoqueiros, falador da vida alheia, são caluniador, são deformador. Esse tipo a gente precisa se isolar. Não sou eu que estou dizendo, a palavra está mostrando isso. A palavra está me ensinando isso, querido. Então, leia a palavra para depois você não colocar comentários distorcendo a verdade. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos idólatras, aos ladrões, aos idólatras, que se fosse assim, vocês precisariam sair deste mundo. Ou seja, ele não está proibindo a gente se isolar de pessoas que não conhecem o Senhor. Pessoas que têm procedimento assim, mas ele não conhece o Senhor. Então Paulo, ele não está nos proibindo de se afastar, não está dizendo para a gente se afastar das pessoas assim. É no meio deles que a gente tem que mostrar a diferença. Mas ao versículo 10. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, né? Nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas
agora estou lhes escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão. Pessoas que se diz ser irmão, querido, crente, cristão, que te trata como irmão na tua frente, que te abraça na tua frente, que te elogia na tua frente. Mas a gente, pelo Espírito, querido, a gente sabe quem é a pessoa. Ele diz, ó, dizendo-se irmão, seja imoral, seja gente ruim, pessoas que se dizem irmãos, seja imoral, seja gente ruim. Aleluia. Seja gente ruim, imoral, avarento. Vamos ver aqui, ó. Impuro, né? Aqui já é ruindade mesmo. Avarento é aquele que é ganancioso, que é obcecado por adquirir e acumular dinheiro, coisas. Isso é o avarento. É irmão. Idólatra, pessoas que é idólatra, pessoas que eles idolatram pessoas. Seus ídolos são seus mestres, seus ídolos são seus líderes. Isso é gente idólatra, isso é pecado, irmão. É errado. Qual a diferença que tem de uma igreja chamada cristã para o paganismo, onde pega a foto de homens, bota lá na hora do culto para as pessoas para ficar olhando e adorando e você falando e pregando sobre aquela pessoa? Cristo não é o centro da mensagem, querido. Qual a diferença que tem de vocês para o paganismo? Nenhuma, irmãos. Isso é imoral, isso é maldade, querido. Isso é maldade. Aleluia. Idólatra, caluniador. Irmãos, pessoas que se dizem irmãos é caluniador. Se isole dessas pessoas. Se afaste dessas pessoas. É maldizente, que é caluniador. É aquele que fala mal dos outros, proferindo palavras negativas e prejudiciais, que defama, é defamador. Se isole desse tipo de gente. Caluniador, alcoólatra ou ladrão, que rouba, que tira das pessoas, causa danos nas pessoas. Se afasta. Pega textos isolados da velha aliança e aplica para a igreja, para tirar dinheiro das pessoas. Inventa campanha para tirar dinheiro das pessoas. Se afaste. Se isole. Eu não estou defamando a fé de absolutamente ninguém, querido. Mas tem gente que faz isso intencionalmente. Se você, meu irmão, é um homem de Deus, você pratica as coisas, eu respeito a tua fé. Mas não faça isso intencionalmente. Intencionalmente, não faça. Em nome de Jesus. Amém? Deus é bom. Aí ele diz que pessoas assim, a gente não deve nem sentar para comer. Porque tem gente, querido, que é a fonte da fofoca. É a fonte da defamação. Se isole de pessoas assim. Sabe, querido, eu quero render graças a Deus por verdades desse tipo.
Eu sei que não é aplaudido por ninguém, eu não busco aplauso de ninguém. Eu quero saber se a mensagem que eu estou passando, eu tenho convicção no meu coração que foi Deus quem deu. É Deus quem quer que seja passado, falado e ministrado. E assim será, assim vai ser, em nome de Jesus. Amém? Então fica na paz. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe ricamente. Amém?